Pela história do planeta, existiram animais realmente gigantescos, como os dinossauros ou as baleias que estão vivas atualmente, né? Ainda assim, existem também aqueles animais que, mesmo não fazendo parte de uma espécie colossal, acabam sendo gigantescos ao ponto de virarem notícia no mundo inteiro. No vídeo de hoje, você vai conhecer alguns dos animais gigantes que você não vai acreditar que existe. Vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Cecil. O caso do Cecil é bem perturbador, já que ao mesmo tempo que o mundo descobriu que existia um leão gigantesco, a gente também aprendeu que ele já não estava mais vivo. Isso porque a sua imagem chegou ao público pela primeira vez por meio de uma publicação feita por um dentista da cidade de Minnesota, que publicou a foto de um leão africano que ele teria caçado. O que o homem não sabia é que naquela região o leão era muito famoso, tendo até mesmo um nome, uma vez que durante o seu reinado, Cecil usou seu tamanho avantajado para controlar as populações de predadores na região, o que tornou a vida até mesmo das pessoas mais seguras. O caso da foto publicada pelo dentista Ernest Hemingway viralizou pelo mundo, com até apresentadores famosos como Jimmy Kimmel dedicando tempo do seu programa para criticar a atitude do dentista, principalmente levando em consideração que ele havia ido para outro país fazer isso, né? Esse evento causou tanta pressão popular que em poucos meses, duas espécies de leões, sendo a de Cecil uma delas, passaram a ser colocadas na lista de espécies ameaçadas, tornando proibido a caça desses animais por cidadãos americanos. Assim, eles ainda podem ir para outro país fazer isso, porém, se tiver foto ou tentar trazer o corpo do animal como troféu, vai resultar em punições, viu? Tilikum. Tilikum é um animal gigantesco que fazia parte do SeaWorld Orca, que se tornou famoso depois de um caso, digamos que terrível. Para você ter uma ideia, essa baleia chegou a receber até o seu próprio documentário, onde a sua história foi exposta ao mundo. Para os ativistas, principalmente a presidente do PETA, Ingrid Newkirk, consideram ela uma heroína por ter sido responsável por encerrar de vez com o show das orcas no parque depois que ela causou ali 3 vítimas. O caso é realmente trágico, onde pessoas perderam a sua vida, sendo vistas ali como um acidente terrível para muitos e meio que uma revolução dos bichos para outros, já que, bom, o parque é acusado de maus tratos aos animais que participavam dessas apresentações. Também é realmente muito questionável tentar meio que abrigar um animal desse tamanho e utilizá-lo para apresentações ali, né, pertinho do público. Então você imagina, né, o espaço que esse animal precisa para considerar de casa, definitivamente uma piscina não consegue oferecer, né? Os ratos de Nova York. Esse aqui não é um ser em específico, apesar de que eu estarei mostrando aqui um exemplar de quem são os ratos de Nova York. Bom, cidades não são os locais mais limpos do planeta. Se você vive em uma, sabe muito bem o quão nojento uma cidade pode ser, né? Algo que é reforçado ainda mais dependendo do seu tamanho. Cidades muito gigantescas, como São Paulo, tendem a ser bastante sujas e ter uma concentração considerável de animais peçonhentos. No entanto, poucos locais no mundo superam Nova York, onde a fama dos seus metrôs infestados de ratos é algo que já persiste por décadas, família. Porém, hoje em dia, algumas pessoas têm mostrado que os ratos estão evoluindo, sendo selecionados entre os maiores, provavelmente porque suas ameaças são geralmente gatos, pássaros e armadilhas, né? Desse modo, aqueles que são maiores acabam tendo mais chances de sobreviver. Só que, meus queridos, tá chegando em um ponto em que esses ratos estão quase do tamanho de gatos. Olha de novo isso daí. Lolita, a orca. O aquário marinho de Miami foi protestado por ativistas que criticavam a presença de Lolita, a orca. Segundo eles, o espaço do aquário não estava preparado para comportar uma orca do tamanho que ela era. E mesmo assim, ela foi mantida naquele local por mais de 30 anos. Algo que deve ter causado muito estresse e danos à saúde do animal ao longo do tempo, né? O que se tornou um agravante é que as orcas passaram a ser consideradas parte de uma espécie ameaçada de extinção. Logo, manter
uma delas em cativeiro sendo utilizada em apresentações não é as atitudes mais louváveis do mundo, né? Outro problema ali envolvendo esse animal que traz bastante críticas é o nome Lolita, que é um termo bem problemático, criado ali pelo autor de um livro que acabou sendo muito associado àquela palavra com P. Isso até faz chegar a parecer que as pessoas que deram um nome pra ela entendiam que o que eles estavam fazendo era errado, né? Ao ponto de escolher algo tão absurdo assim. Bom, no final é que ninguém sabe ao certo, né? Sudan. Sudan é o último sobrevivente da espécie dos rinocerontes brancos do norte, nativos do Quênia, sendo uma das maiores espécies de rinocerontes que já existiram, perdendo apenas para aquelas que viveram na pré-história, né? Essa espécie desapareceu do planeta por conta da caça, uma vez que os seus chifres são muito procurados por serem considerados uma substância medicinal e até mesmo afrodisíaca para algumas culturas. E como eles eram os maiores, cada chifre rendia muito mais dinheiro, né? Eles foram caçados praticamente até os últimos, restando apenas Sudan, o último macho da espécie, que possui ali 6 fêmeas para que ele possa tentar recuperar os números da sua população. Porém, até o momento isso não aconteceu. Isso é algo que deixa muitos biólogos e pesquisadores preocupados, já que se algo acontecer com ele antes de seus genes, né, ser passado ali, seus filhotes nascerem, a sua espécie terá sido totalmente extinta do planeta, já que não terá como produzir novos rinocerontes como eles. De toda maneira, nessa situação ali é muito difícil eles conseguirem se recuperar, algo que, bom, tá totalmente na culpa dos seres humanos, né? Long John. Long John é uma verdadeira lenda, sendo que em 2015 ele ganhou a premiação do maior touro do mundo. Porém, podemos dizer que ele está ali numa disputa boa para ser o maior da história. O que chama atenção para o seu caso é que Long John foi usado como touro de rodeio ali, sendo considerado uma das montarias mais assustadoras de qualquer competição. Ele é um touro campeão, sendo que ao longo dos seus 3 anos de circuito, ele apenas foi montado com sucesso por 21 peões. No ano em que foi premiado, todos os 10 participantes que tentaram foram incapazes de aguentar a sua força. A parte triste da sua história é claro que ele era um touro de rodeio, uma prática cultural que foi muito criticada por conta dos seus maus tratos ao longo dos anos, né? Sendo que a competição com os touros foi banida em diversos países do mundo. Mesmo sendo um campeão, hoje ele está aposentado, algo que é muito melhor considerando a área que ele, né, atuava. A cobra gigante. A foto que você está vendo aí foi tirada em uma vila de pescadores, onde diversos animais de estimação estavam desaparecendo. Por algumas semanas, os habitantes pensavam que estavam lidando com algum predador da região, um lobo ou algo do tipo, podendo ser até mesmo, sei lá, uma onça, né? Seja o que for, eles precisaram lidar com urgência. Primeiro, porque ninguém gosta de ter seu amado pet morrendo nas mãos de uma criatura agressiva, e também porque era só questão de tempo para que alguma criança ou bebê fosse encontrado pelo animal. Logo, uma equipe de buscas foi montada para caçar essa criatura, porém o que eles não imaginavam é que estavam lidando na realidade com uma cobra, e não era qualquer cobra, família, era uma cobra gigante. Infelizmente, o único registro que temos de imagens do evento é essa foto, já que, bom, foi a única coisa que circulou e não deve ter sobrado muita coisa desse animal para contar a história, viu? Uma coisa é certa, o que é que você faria se encontrasse uma cobra dessa cara a cara? Dá pra ver que é uma das grandes, né? Esther, o incrível porco. O casal canadense formado por Steve Jenkins e Dork Walter haviam efetuado a compra de um mini porco que eles estariam criando em sua casa, que não era tão grande, então mini porco, né? Daria certo. Eles pagaram uma boa quantia pelo animal, porém não tinham dinheiro suficiente para pagar os mais caros, onde teria uma garantia maior ali de um porco mini de verdade, né? E bom, no final das contas, eles acabaram se dando mal nessa história, digo, em partes, né? Isso porque ao invés de ter um mini porco, eles acabaram com um dos maiores porcos que já existiu na história, pesando ali mais de 300 quilos ao todo. O casal disse que até pensou em devolvê-la quando perceberam que Esther estava crescendo mais do que supostamente
supostamente deveria, né? Uma vez que aonde eles a adquiriram, poderia tentar ali um outro porco, né? Entrego esse, pego um outro pra tentar pra ver se é mini mesmo. Porém, como eles só perceberam isso depois de mais um ano convivendo com ela, a família já estava apegada demais pra conseguir dizer adeus tão facilmente. Logo, eles acabaram decidindo adotar a porquinha, algo que foi sem dúvida a melhor escolha, né? Uma vez que anos depois, Esther iria ganhar a sua própria rede social, onde a família publicava imagens do seu dia a dia, tornando ali uma verdadeira celebridade. Aliás, esse é um caso que não foi o primeiro e nem o último, viu? Muita gente compra mini porco e ele acaba virando um belo do porcão. Joana Tubarão. Joana Tubarão é um animal que teve o seu nome inspirado na figura ali histórica de Joana d'Arc, sendo considerada uma das, se não a maior tubarão branca que já existiu na história. Ela vive na costa oeste da Austrália, sendo reconhecida facilmente pelos pescadores locais por conta do seu tamanho incomparável. De acordo com os moradores ali, ela seria a representação da realidade do que um tubarão dos filmes, né, seria ali. Porém, ao contrário do tubarão daqueles filmes, ela não é nada ameaçadora. Na realidade, até faz amizade com os pescadores e é claro que ganha uma comidinha, né? Mas eu vou falar pra vocês, tá pescando numa embarcação relativamente pequena e ver um tubarão desse tamanho por perto, deve ser no mínimo ali, né? Um pouquinho difícil. Deep Blue. O maior tubarão já registrado na história é outra criatura, tá? Que recebeu o nome de Deep Blue, sendo outra fêmea também que vive nas regiões costeiras do México, mais precisamente em Baja. Ela chegou a viver mais do que 50 anos de idade e o seu maior tamanho médio nesse período foi de 6 metros e 100 centímetros. A primeira pessoa que a avistou foi o pescador Maurício Royos Padilla, que passou a dedicar os seus estudos para entender o seu caso e até fez parte da equipe que desenvolveu um documentário da Discovery Channel sobre a história da Deep Blue. Ela foi vista pelos pesquisadores enquanto eles estudavam tubarões tigres da região e perceberam Deep Blue por lá, né, que era imensa em comparação aos outros tubarões. De acordo com testemunhas, ela foi vista ali até brincando com golfinhos em algumas ocasiões. Estão até rolando alguns boatos por aí de que Deep poderia estar até grávida. E dizem que ela pode carregar um gene recessivo aí de um megalodon, viu? Bom, daqui a alguns anos talvez a gente descubra isso aí. O fato é que se mais Deep Blue surgirem no mundo, a gente pode estar mais perto ali de um ameaçador megalodon, pelo menos em relação a tamanho, né? Metadinha pelo menos, sai. Bom, família, esse vídeo vai ficando por aqui. Coloca nos comentários qual desses tópicos mais te surpreendeu e a gente se vê no próximo. Um abraço, fica bem, até a próxima, valeu!